Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Hoje quem vai pro front com a gente, com o maior prazer aqui no Hora H da Gamidia, é um amigo, João, se tornou amigo, João Melo. Eu quero te apresentar, João, eu vou falar coisas que a gente, enfim, que a gente trocou, mas eu quero começar nossa conversa depois te apresentando de uma forma diferente. Boa. Tá? Porque eu fui buscar esse homem que tem histórias incríveis dele. Eu já conheci ele, admirando ele, sem saber quem ele era pessoalmente, né? A gente não se sabia de nome, eu acho, do mercado, né, João? Super, total. Mas nós não tínhamos nos conhecido. Eu também, né, gente? O teu trabalho, ele prospera, né? Ele reverbera, então eu já tinha acesso ao teu nome. Mas, te conhecendo melhor, eu fui saber que o João é filho da Carmen e do Armando, é irmão da Leonor, é marido da Gabi, é pai da Joana e do Joaquim, o que para mim foi uma surpresa, porque os meus filhos mais velhos são Joana e Joaquim, e quando nós nos conhecemos e fomos falar o nome dos filhos, eu disse, cara, tá brincando comigo, né? Eu comentei, né? Não é possível, tu tá sabendo da minha história. Enfim, mas a gente tem os filhos com a mesma idade. Joana mais velha? A Joana é mais velha, tem 14 e vai fazer 15. Então, olha aí até a ordem. Profissionalmente falando, é um facilitador de conexões e vínculos. É diretor de conexões e negócios da Paim, é consultor de marca e cultura, é facilitador de treinamentos, coach de times e trabalha o vínculo consigo mesmo, que eu achei essa parte bárbara. Que eu acho que a gente, no fim, não consegue fazer nada disso que vem em cima do teu CV aqui, né, do teu currículo, se não é muito trabalhado, né, para poder dar essa contribuição no mundo, ao teu redor, né. Então, eu quero começar dizendo que a tua apresentação ela deveria ser diferente para mim. Quando eu recebi isso, veio todo teus atributos, enfim, veio o que o João faz na vida, além de que ele é, né? Mas como filho da Carmen, né, e do Armando, irmão da Leonor e pai das crianças, Joana e Joaquim, eu queria saber quem é esse homem por trás dessas atividades todas, né? O que te move quando tu acorda e quem é esse cara? Eu tô descobrindo ainda. A resposta talvez mais honesta que eu posso te dar, e eu acho que uma das coisas que me define é um buscador, porque inclusive eu tô buscando isso, quem sou eu, sobre várias perspectivas, vai ficando, a gente falou de autoconhecimento quando tu me apresentou essa coisa de conexão consigo mesmo, né, que é uma forma de a gente falar de se apropriar de quem a gente é, que eu acredito muito no processo de autoconhecimento, seja qual for ele, né, terapia, enfim, cada um tem as suas crenças. Acho que inclusive a religião pode trabalhar isso. Embora, abre parênteses, às vezes a religião bota muito fora algo que, na minha opinião, tá dentro. Mas talvez a forma autêntica de lidar, né, com a espiritualidade. Cada um tem a sua, né? Isso. Mas quem somos nós para julgar? Eu acho que o importante é a coragem de olhar para dentro. Mas não fugindo da pergunta, me veio uma coisa meio piegas
mas eu sou amor. Eu acho que todo mundo é amor. A gente vai descascando, 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 daí no aspecto religioso, eu acredito que todo mundo tem Deus dentro de nós, seja lá o que é Deus. Não acho que tem um Deus fora, eu acho que isso transcende. Então eu sou filho de Deus. Eu sou uma pessoa, quando eu falo de amor, que por vários motivos se tornou alguém que olha muito pro outro, mas que eu acho que carrega na essência esse quase instinto de conexão, de acreditar que no fundo a gente não é um só, que tá todo mundo conectado. Acho que é isso, assim, eu sou amor pra dar e pra receber. Se fosse a forma Lindo. mais sintética que eu encontro hoje, embora eu entenda que isso pode parecer meio piegas, mas como a gente já falou há pouco tempo, foda-se. Né? Sabe que eu tinha uma frase, uma pergunta pra ti que ela tava mais, enfim, na frente da nossa conversa, mas quando tu traz isso relacionado à forma como tu vê a vida e a profundidade que tu quer dar, isso diz muito sobre a forma como tu também te estabeleceu nas tuas atividades, né? Então, eu tinha aqui uma frase, né? Uma pergunta que dizia como é que tu te vê como arquiteto de relações, foi uma palavra que me veio, né? Legal. Porque tu és arquiteto de Sou. formação, né? Ah. A gente passou por isso, e isso eu acho super interessante, porque a gente é tão mais do que aquilo que a gente se propôs, né? Então, em nenhum momento, João, tu comentou sobre a tua formação, né? E tu como arquiteto, fiquei pensando, mas esse cara não é arquiteto, esse arquiteto que a gente está acostumado a ver como atividade fim, né? Mas um arquiteto de pessoas, assim, de relações, né? De conexões, um buscador de sentido, eu coloquei também como uma possibilidade, como ver o João, e um sobrevivente de si mesmo, que eu acho que é o que somos todos, né? Com toda a história que a gente tem pregressa, que normalmente nos coloca num caminho de aprendizado aí, tu é um cara conectado às tuas. A gente teve o privilégio de conversar antes e tu me contar um pouco da tua infância, da tua história. Então, queria saber de ti como é que tu te vê antes da gente olhar o teu entorno, antes da gente olhar a Gabi, as crianças, o trabalho, como é que tu te vê hoje com os atributos que tu né, arrecadaste? Super. As possibilidades de definição que tu trouxe fazem muito sentido pra mim. Posso falar um pouco sobre isso? Por favor, a pergunta é essa. Arquiteto de relações tem algo que tem a ver com o que a gente chama no Brasil de síndrome do impostor e que hoje tem se falado que não é uma síndrome, é um fenômeno e isso faz uma diferença até na maneira de olhar para isso. Então eu vou chamar de fenômeno do impostor, o que muita gente chama de síndrome do impostor. Quando eu falo com as pessoas, vem uma resposta que é quem não, né? Eu tenho uma tese sobre por que todo mundo se acha um pouco impostor. Tem um pouco essa síndrome e eu acho que eu tenho ela um pouco exacerbada. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser arquiteto, eu fiz direito, não me formei. Sou arquiteto de formação, fui trabalhar logo com design em ponto de venda, porque precisava de pessoas com atributos técnicos de arquitetura, desenhar 3D e tal, para fazer displays em loja, lá na extinta DCS, na MA Frank Meyer, em 97. E como eu tive essa carreira que para minha geração era um pouco um olhar, hoje muito validado, mas que naquela época era uma coisa de gente perdida, sem foco, isso sempre foi uma dor para mim. Pô, mas eu sou arquiteto e agora trabalho com desenvolvimento humano, né? Enquanto estava comunicação, marketing, arquitetura, ainda tinha uma conexão. Então, assim, putz, o João é tudo e não é nada, né? Eu trabalho num processo de mentoria, essa coisa do pato que uma vez ouvi, né? Pato canta, nada voa, mas não é referência em nada. E eu aprendi que a gente tinha que ser referência em alguma coisa. Então, essa invalidação do pato, né? Me achar meio pato nesse sentido e também meio impostor, quem é tudo e não é nada. Tem a ver com ser buscador de si mesmo ou Buscador de sentido. buscador de sentido. Então, conectando essas coisas quando tu fala arquiteto, usa assim,
me dá uma paz no coração que é, puxa, então... Então a arquitetura tá em ti. Nesse storytelling da minha vida, assim, eu me sinto menos impostor, porque a arquitetura tá em mim, eu consigo conectar. Às vezes isso é um pouco aprisionante, sabe? De querer... Acho que uma parte libertadora que eu vejo... É só o sentido também um pouco das escolhas que fez, né? E do porquê, porque tem que ter tido, né? Em alguma parte de ti tinha arquitetura, Eu enfim. busco muitos porquês. Eu costumo dizer que a diferença, uma frase conhecida, né? A diferença do remédio e do veneno tá na dose. Então, assim, essa busca de sentido numa dose muito alta, ela é escravizante. Muito alta, ela é escravizante, né? Essa coisa de querer conectar tudo. Então, também tem algo que a nova geração liberta, eu olho com muito bons olhos, que é essa possibilidade de tu ser várias coisas e isso não ser um problema, né? Ao mesmo tempo, eu fico buscando uma retórica que as pessoas não estranhem que o João trabalha na Paim com marketing e comunicação, mas também trabalha com desenvolvimento humano e tem a franquia de um café. Então, assim, acho que as pessoas mais novas olham para isso com naturalidade, assim como olham a orientação sexual com mais naturalidade. Mas eu não sou dessa geração, então eu venho tentando me libertar. O meu vô se incomodava, às vezes, eu fui criado junto com meus avós, na verdade, do sobrevivente também é interessante. Eles me ajudaram muito nessa sobrevivência, foram fundamentais. Eu fazia muita pergunta. Eu sempre quis entender o porquê das coisas. Quando tu fala buscador de sentido, pra mim vem isso também. Por quê? Por que que a gente tá aqui agora? Por que que eu tive um infarto? Por que que eu nasci? Por quê? Tem uma música da Adriana Calcanhoto, que eu não vou, pra não estragar o podcast, eu não vou cantar aqui. Mas que é Fica à porque vontade, a meu gente pai tem é até Flamengo, por microfone. que que eu sou Flamengo, meu pai Botafogo, por Infinito, Impávido do Colosso. É uma música bem bonita, assim. Acho que é Gabriel o nome da música. E daí tem essa coisa dos porquês, por quê, e isso às vezes escraviza um pouco, porque a gente conviver, na minha opinião, com o mistério da vida sem ter todas as respostas, eu acho que também é um processo importante de sabedoria. Durante muito tempo eu acreditei que o conhecimento nos liberta. E eu acho que a O sabedoria... desconhecimento também, né? É, E a sabedoria para mim... desconhecido. E a sabedoria para mim, hoje, eu tenho aprendido, descoberto, tirar o que cobre, descoberto, que tá mais nas perguntas do que nas respostas, né? Diziam, agora eu não me lembro se foi Sócrates, Aristóteles, alguém disse no passado, quanto mais sei que não sei. E eu acho que isso é um paradoxo, enfim. Não, e um paradoxo interessante tu tá trazendo, que eu acho que é muito da nossa geração, a gente conversou um pouquinho antes, né? Uhum. De vir de uma geração que tem essas caixas, né? Então, eu escuto muito, eu sou relações públicas de formação, eu escuto muito assim, mas nunca trabalhou na área, nunca trabalhei mesmo, né? Sempre foi coisas relacionadas, acho que relações públicas está dentro da minha atividade, mas eu nunca fui especificamente, né, uma pessoa de atividade de relações públicas na vida. E tem uma coisa da idade, da geração, que é a profundidade, que me cativa muito. Só que aí, na contramão, né, do outro lado, a gente tem esse desconhecido, e esse misterioso, que é um mar que o jovem navega muito bem, que é o vamos ver como é que sente, vamos ver como é que a coisa é, deixa fluir, vai no flow, né? Tem uma frase uma expressão que se usa bastante. Agora, e aí a gente fica nesse meio com um pé em cada barco, porque as duas coisas cativam, né? A profundidade cativa que não tem no jovem, mas o jovem traz essa coragem de navegar com fluidez, sem medo, né? Que é uma coisa que a gente vem cheio dele, né? É cheio dele de mudar a nomenclatura, de se ver, de querer explicação, de querer se fazer entender, de se explicar, né? Super. Me identifico 1000% com o que você está Né? falando. De um olhar, nem tudo é sombra, nem tudo é luz. A gente tá com um monte de árvores em volta. Um bosque aqui. E eu acho que a árvore ela tem algo que simbolicamente, ou até não só simbolicamente, tem relação com o que tu tá dizendo, que é quando tu fala de profundidade, me vem o elemento terra, que é raiz, que é segurança, que é chão firme.
E a árvore, ela para sobreviver, ela precisa estar bem enraizada. Ao mesmo tempo, tem o vento, tem o ar, Tem o céu. e ela precisa ser flexível em cima, né? Então tu vê uma árvore, quando bate o vento, ela se move, mas ela tá firme no chão. Então acho que como inspiração para nossa vida, como é que a gente consegue ser árvore nesse sentido de experimentar, se mover, não ser tão rígido, mas ter o chão firme, né? Eu acho que o lado bom das gerações anteriores e da nossa é essa busca por profundidade, por raiz, mas ela sempre foi muito dogmática. E as novas gerações, elas questionam os dogmas, elas estão muitas vezes nem aí para os dogmas. Ah, por que que é assim? Ah, porque sempre foi assim. Essa resposta não serve. Não serve. Nas gerações anteriores, do teu pai, do meu, dos nossos avós, é assim porque é assim e ponto, não se questiona. A gente ensinou essa geração a ser mais questionadora, a gente ressignificou o sentido de autoridade, menos autoritarismo, né, um comando e controle que falam nas organizações, e deu espaço, eu acho que até poder demais, né, porque antigamente quem tinha poder eram os pais, os filhos eram nada, né, criança não tem querer, eu escutava. Hoje em dia, quase que o pai não Mudamos de tem lugar. querer. É, Eu acho mudamos de que a lugar. gente foi para um outro extremo, que eu acho que na história da humanidade faz parte essas oscilações para a gente tentar encontrar o equilíbrio. Mas me identifico muito com o que tu tá falando dessa. Que É acho que a gente libertador. tem, acho que a gente considera uma geração, a nossa, privilegiada de poder acessar essas duas coisas. Apesar de desafiadora, porque ela é uma batalha por dia conosco, com o nosso ego, com tudo, né? Mas eu acho que é um privilégio poder voar. Eu tenho usado muito essa expressão nas minhas coisas, assim, que aconteceu tal coisa, uma modificação na minha vida que me permitiu voar. Porque eu venho de uma criação e de uma origem plantada. Então, como é que voa uma árvore, né? Então, que difícil, né? E aí vem essa ideia de que se oxigena muito pelos meus filhos, pelas transformações que eu venho me propondo também a viver. E aí a gente se vê daqui a pouco voando e essa palavra sai, né? Então, tô voando, mas como voa uma pessoa da nossa geração? Como é que voa? É porque a gente tá aqui nesse lugar e nessa hora, né? A gente tá com esse privilégio de estar no meio, tá vivendo a transição, a transformação, né? E aí eu quero te perguntar uma coisa que vai atravessar todo o meu roteiro, não é possível, porque eu tenho uma coisa da tua infância que eu queria perguntar, mas é que a gente falou agora do voar, e antes eu vou ter que trazer isso para a gente não perder Vai. Eu te percebo muito, um homem muito sensível, e o que a gente conversou antes de estar aqui, e do que a gente se conheceu após termos nos encontrado, de um homem muito conectado, muito sensível às coisas e às pessoas, né, ao toque da vida. E aí te acontece a questão do infarto, né, que eu, quando te conheci, sabia o que tinha te acontecido por um compadre, um amigo nosso em comum, que inclusive foi o teu médico, Só vai isso. contar essa história. Só. Mas ele é meu compadre, meu amigo, e ele me conta a história. Eu digo, não pode, com o João aconteceu isso, né, foi uma coisa muito doida. Inclusive virou história aqui na Gamídia, eu contava assim, eu vou entrevistar o João, que teve um infarto, e cada vez que senta uma pessoa aqui, elas perguntam, esse que infartou? E eu digo, não, não é esse ainda, mas vai chegar. E aí tu vive aquilo, e a partir daquilo também nasce outra pessoa. Que eu tenho certeza que para um homem sensível como tu, não tem como viver, né, passar por isso e não ressignificar algumas coisas. Então eu queria, antes de entrar no resto, porque tem várias coisas sobre a tua sensibilidade que eu queria passar, que ela tem, tá, João? Que é uma coisa que transborda de ti. Eu queria entender essa história do infarto e como é que isso se deu, né? Antes e depois. Tem um monte de coisa sobre esse coração aí, né? Super. Sim, sensível. Nem sempre olhando isso como algo positivo. Até porque o homem sensível na nossa geração A não é gente tá bom. falando de geração, de cultura que nos atravessa. Então tem uma história que me importa falar hoje, que é um menino que se invalidava ou se considerava invalidado por não ter as características típicas Do homem, do do menino. homem, porque eu via que homem não chora, porque eu via quando chorava, quando tinha medo, que isso era coisa de maricas,
que tem a ver com ser menina ou feminino, que é algo que hoje eu me orgulho, ter energia feminina. Acho que tem aí reprimido, às vezes, um pouco da energia masculina, querendo aparecer, que é essa energia, às vezes, mais resolutiva, mais prática, mais direta. Eu sou muito subjetivo, mas me orgulho hoje e venho me apaziguando com isso. Tem um menino que ainda está sofrendo, o menino João ainda está no passado, e eu estou num processo de libertar esse menino. Tu foste, conviveste muito com mulheres, né? Tu foste criado Eu, no eu acho, centro, eu acho né? que, eu De acho que mulher. convergiram várias coisas para isso, assim, sobre esse olhar do masculino, né? A questão geracional, a ausência paterna, a convivência muito forte com mulheres, mas acima de tudo, eu acho que uma outra pessoa, sem carregar algumas coisas que eu acho até meio genéticas, porque eu olho meus filhos, eles também têm uma sensibilidade alta, a meu juízo. Eu acho que tem a ver com isso, assim, eu falei de natureza, acho que uma terra fértil para sensibilidade e um ecossistema, um clima que favoreceu fertilizar algumas coisas. Mas que olhava aquilo meio como erva daninha, agora eu tô. Agora não, já faz um tempo. O processo o meu infarto, que hoje eu olho como um presente, porque eu tô vivo, né? Porque me deu uma segunda chance. Ele é um processo de inflexão, sem dúvida, na minha vida, que tem que ser cuidado também, mas um processo muito, muito sensível, e importante eu me lembrar dele frequentemente. Conta essa história, Conto, porque claro. essa história é muito, ela é uma história muito bizarra, assim, né? A forma como aconteceu, inclusive como tu foi salva, porque eu achei isso incrível, achei um milagre. Super. E vou contar algo que eu não contei ainda, eu acho, numa perspectiva do que significa, inclusive, jogar tênis, ou significava para mim, nesse contexto do João. Porque eu estava jogando tênis no clubinho, que a gente chama, que é um clube anexo do Leopoldina Juvenil, num campeonato entre amigos e organizado pelo Coraza, que é um desses amigos. Então era um campeonato que tinha o nome do Coraza, acho que uns 40 e poucos. Os torneios de tênis são eliminatórios, né? Então tu joga, era duplas, então a dupla quem perde sai, segue, vai seguindo, né? Até que tem a final. Eu tava jogando com o Eduardo Penha, que é um advogado, amigo também, e Não, teu era é duplas, dupla. né? E a gente jogou uma partida, ganhou. Eu fui almoçar e quando eu tava almoçando, eu fui chamado para jogar a segunda partida. Parens, antes de começar, de a gente jogar, inclusive a primeira, quem estava organizando o jogo, junto com o Coraza, chegou. Eu estava olhando um jogo, eles estavam perto de mim, e um deles falou: Ah, o Guilherme não veio, Faísca, o apelido. Quem que a gente bota no lugar? Daí um falou: Ah, o Cris tá aí, Cristiano Egger, que tem um papel importante depois da história. O Cris tá aí, convida ele. E eu, como sou muito preocupado com essa coisa de justiça, de igualdade, pensei, puxa, mas não é certo chamar uma pessoa. O ideal seria sortear os que foram eliminados, dar chances iguais, né? Mas como eu não estava organizando, graças a Deus, fiquei bem quieto, não me meti. Primeiro milagre acontecendo. Foi o Primeiro Cris, milagre. foi o Cris jogar, né? E a segunda partida foi era para ser contra o Cristiano Xavier e o Faísca, o Guilherme. E foi o Cris jogar. A história do Cris, ele tinha perdido. Por que ele estava ali parado? Porque ele tinha perdido a primeira partida dele. Ele ia para a praia, porque no dia anterior tinha sido aniversário dele. A esposa e os filhos estavam na praia. E ele, como um marido, digamos assim, sensato, deveria ir para a praia, porque era assim que a sua esposa estava esperando. Mas ele, num ato de rebeldia, resolveu ficar. Para minha sorte, inclusive. Não, e até vou te dizer que eu acho que eu estava na praia com ela. É. Isso Acho. era dia 3, tá? O aniversário dele é dia 2 de dezembro. Sou Tava, amiga desse casal, meu casal de compadres. É. outra circunstância que nos conecta. E, bom, daí a gente foi jogar. Eu ainda tava comendo e fui
pensando assim, eu preciso de um carboidrato, preciso de uma energia. Fui pegar um pedaço de pudim, me marcou isso, assim. E daí a gente foi jogar, tava quente, teve um problema lá com a mangueira que molha a Sim, isso era quadra. é dezembro, né? O aniversário do Dezembro, Cristiano é super dezembro. quente. Daí a gente começou a jogar, a gente ganhou o primeiro set. E daí no intervalo eu me senti super cansado. O Duda molhou uma toalha e botou na minha nuca. E até então, assim, é um cansaço. Tá? Começa o segundo set, eu começo a me sentir mal. Eu não me lembro o que era me sentir mal, mas eu, assim, tava Não estava incomodado. jogando. Tava incomodado. O tênis, pra mim, daí contar essa questão, é super desafiador. O tênis é um esporte muito mental. No individual nem se fala, mas na dupla também, porque tu tem o que a gente chama de self-talk no processo, que é as conversas que a gente tem com a gente. E tem vozes dentro de mim. A Maria Homem veio num evento aqui do Fronteiras. Maria Homem é uma psicanalista. E ela começou a palestra dela dizendo: a gente é uma galera. E eu nunca mais vou esquecer disso, porque As vozes. a gente tem várias vozes. Então, assim, a gente é uma galera. Tem muitas vozes. Isso é importante a gente detectar e até nomear essas vozes no processo de autoconhecimento. Então, tem vozes dentro de mim. Tem uma voz da vergonha. Como eu sempre me preocupei muito com o que os outros pensam e eu tinha que ser uma pessoa com alguns atributos, o tênis me botava muito vulnerável. Porque se eu bater bola sem competir, eu tenho um nível. Todo mundo, quando compete, tem gente que cresce, eu tenho a impressão. Eu sou uma pessoa que se tu disser assim, valendo, eu começo a errar tudo. Eu tenho que na psicologia, uma vez uma psicóloga me falou que é ansiedade de performance. Então eu fico ansioso e eu perco, digamos, a estabilidade emocional. E se eu tô jogando com o outro, e como era de amigos, né? E essa preocupação, o que que é o meu medo? Mas o João é um cagão. O João é fraco Sim, mentalmente. uma cabeça de muitas vozes, tu já faz todo o desdobramento disso, e já tá pensando no que quem tá sentado lá assistindo tá pensando, no que... Isso. E tem muito. A gente vive uma sociedade que julga muito. Então, essas vozes que julgam, eu também me julgo. Que é quase como se fosse uma pesquisa de opinião, né? O que que uma pessoa diria vendo aquela circunstância? Então, é muito comum, inclusive, profissionais da ATP, e isso me toca. A Bia Haddad, por exemplo, cara, que é uma super profissional, tá super bem ranqueada, de vez em quando ela ganha o primeiro set e o segundo ela perde jogando muito diferente. E as pessoas, olha como ela é fraca mentalmente, ela é muito fraca. Então, assim, sempre o copo meio vazio. O Belucci também era assim, que é um cara, ele tem um super talento, mas ele é muito fraco. Então, essa crítica de ser fraco mentalmente sempre me. E eu, às vezes, me julgo fraco mentalmente. E então, por que que eu tô falando isso? Não acho que foi por isso que eu infartei. Mas emocionalmente o tênis sempre mexe com todo mundo. Não é à toa que os caras quebram raquetes. Tu pega o cara primeiro do ranking, o Djokovic começa a perder, ele não, por causa do self-talking. Ele tem uma voz lá dizendo, mas tu é um imbecil. E tu quer matar isso. Então, assim, emocionalmente é um esporte muito desafiador. É só ver, tu pega o próprio Federer no início da carreira, depois ele eu acho que ganhou uma sabedoria, mas ele era um cara que fazia coisas, tu vê assim, a pessoa regride emocionalmente. E eu tava nesse processo, a gente tava meio perdendo, e eu achei que eu tava jogando mal, eu errava umas bolas fáceis, daí eu fico morrendo de vergonha. A vergonha sempre é uma emoção que sempre foi muito familiar pra mim. Eu tinha vergonhas, depois vou falar um pouco sobre isso. Bom, começo a jogar, começo a me sentir mal, daqui a pouco eu viro um espectador dentro da quadra. O Duda não sabia o que eu tava tendo, ficou brabo comigo. João, vem pra. Se não consegue jogar na rede, fica aqui no fundo. Porque eu não conseguia jogar. E numa dessas, eu fui pra rede, o Cris na diagonal foi também, e eu resolvi perguntar pro Cris, me lembrei que ele era médico, não tinha muita intimidade com ele, nem sabia que era cardiologista. Só tinha uma informação que o Cristiano é médico. E eu perguntei, cara, pode ser coração, dor nas costas? Jus, eu não sei porque que eu perguntei isso, eu nunca ouvi dizer. Não quero tornar fantástica a história, mas tem algo aí da intuição, sabe? De algo que não é consciente, porque eu fui perguntar isso pra ele, ele tocou nas minhas costas, perguntou se doeu. Depois eu entendi que era pra ele entender se era uma questão muscular. E eu disse, cara, não é, não tá doendo. E ele disse, então vamos no Mãe de Deus. Só que ele não falou com essa energia, ele falou assim, João, então vamos no Mãe de Deus, se não for nada a gente volta. Mas eu vi que ele Ele é fechou. bárbaro.
Ele é bárbaro. E Ele eu, tem uma providência, é, esse cara, não é porque é amigo, mas ele ele é um tem, cara de providência, assim, na super. E a medicina, história impressionante. dele também, né? É. E o jeito dele, eu sou fã dele. Um beijo pra ti, Cristiano. Ah, ele é. A gente E aborda. Como é, com todo respeito aos outros amigos cardiologistas, que eu tenho muitos queridos, todos. mas O próprio ele é Luiz, que era uma meu pessoa cardiologista impressionante. também, todos com grandes méritos, mas... E ele falou, vamos no Mãe de Deus, e eu pensei, cara, mas por que o Mãe de Deus? O Moinhos é muito mais perto, né? Mãe de Deus, aqui na Zona É o Sul. dele. E daí depois eu fiquei sabendo que ele é chefe da cardiologia, era já chefe da cardiologia do Mãe de Deus. Bom, daí eu sentei na cadeira, comecei a me sentir mal, e eu já tive crise de ansiedade. Quando eu fico muito ansioso, eu tenho ansiedade, tive crise de pânico. Às vezes baixa a pressão, né? Tu quase desmaia. Quando eu tirava sangue mais moço, assim, eu ficava super ansioso. E eu, mas estava diferente aquilo, e eu comecei, puta, não acredito, será que eu vou morrer? Uma coisa muito rápida. Lembrei da minha Mas filha isso tu já tinha sentado, te retirado do campo. sentado numa cadeira, com a mão na cabeça e ouvindo todo mundo conversar, uns dizendo que ele já vai melhorar, outros mais preocupados, um monte de voz, mas eu ali me sentindo meio sozinho, porque não tinha muito o que fazer. Daí o Cris estava me acompanhando em pé e eu falei para ele, Cris, acho que eu vou desmaiar. Porque eu tive a sensação de perda de energia. Ainda botei a perna para cima, achando que era um problema de sangue, né? Quando a gente vai se sentir mal, assim, é bom deitar e botar as pernas para cima para oxigenar e melhorar a corrente sanguínea no cérebro. Mas não era isso. Eu tava infartando. Daí me contaram a história, eu tive uma parada. O Cris ainda conta, cara, não acredito, tem um cara tá parando aqui na minha frente, se chama tentando uma parada. Me botaram no chão, rasgaram a camisa. Daí tinha outros médicos, começaram a fazer o processo Massagem, assim. é, de reanimação. E nisso foram buscar o desfibrilador, tinha E desfibrilador tu no numa idade clube. perigosíssima É, para infarto, né? é. Homens dessa faixa etária entre 40, 60, 70 que estiverem escutando isso. Por que que é fulminante o infarto, geralmente? Porque a gente não tem vias outras. O coração tem coronárias, que são artérias que alimentam o coração. E só que tem só as vias principais. É como se para ir para a praia só tivesse a freeway. Se engarrafa a freeway, não tem outra coisa. Quando tu vai tendo dificuldades, quando o coração começa a ter mais dificuldades para esse sangue drenar, percorrer o que tem que percorrer, começa a surgir outros canais menores, mas que ajudam. Por isso que as pessoas bem mais velhas às vezes infartam e ficam sabendo no médico. Porque não chegou a comprometer, não chegou a parar ou fibrilar, por isso que chama de desfibrilador. O coração ele funciona por impulso elétrico. Então quando tem algum interromper, é como se tivesse meio que um curto, o coração ele não bombeia assim, ele começa a ter uns espasmos. O desfibrilador é um choque, meio que um reset no coração para ele voltar a fazer esse movimento. Por que que se faz massagem? Para ele fibrilar, porque se ele estiver parado, não adianta o desfibrilador. Tomara que eu não esteja falando bobagem, mas foi assim que eu aprendi. Então, teve Não todo é a esse forma como processo. é a forma como tu entende isso, Isso, né? isso. Ontem a gente estava discutindo aqui numa reunião que a verdade é uma coisa engraçada, porque ela não existe a verdade em si, né? Existe a forma como cada um de nós enxerga isso, né? Esse microfone, esse computador e essa história, né? A minha Então, formação em coach ontológico que eu fiz no Chile, falar coach é uma coisa meio, tá virando uma palavra feia, infelizmente, pela vulgarização, mas foi um processo lindo e uma das coisas importantes para acompanhar uma pessoa tem a ver com isso que tu tá falando, separar o que que é fato do que é interpretação. é. Quando eu digo isso aqui é uma mesa, por uma linguagem comum nossa, a gente aprendeu que esse objeto se chama mesa, mas se eu digo essa mesa é feia, ou essa mesa é grande, ou essa mesa é um juízo de valor, é a maneira que eu significo isso, e pode ser diferente para ti. Essa diferenciação para conversar e entender o Por isso, para outro. histórias é maluco, né? Isso. Então a Quando não maneira é uma como a coisa gente conta as objetiva, assim. histórias para É. nós. É. E daí eu tive esse evento, daí, com várias circunstâncias, mexeu muito comigo. Aí tu foste levado, né?
Porque primeiro foi... eu ouvi a tua história pelo médico, né? Porque ele chegou na praia e tinha vivido aquela coisa maluca e ele se sentiu como tu, assim, também no meio de uma história de providência, assim, né? Foi tudo muito, foi a fala que ele fez pra ti, foi tudo coisa que vocês se sentiram naquele momento, né? Se conectaram. Ele entendeu que estava acontecendo alguma coisa, então foi muito doido aquilo, assim. Ele se sentiu também muito. Tô falando por ele, olha aí, tô falando por ti, Cris, desculpa. Mas assim, eu lembro da emoção dele, assim, com relação àquela passagem, né? Acho que não tem como mexer assim, me colocando no lugar dele, do tipo, cara, e agora essa situação, né? Um amigo, nesse contexto, embora a gente não tivesse muita Idade intimidade, semelhante, mexe com né? muito, acho que isso mobiliza também, as pessoas ficaram muito tocadas depois me contando. Então, assim, foi um monte de circunstância, logo aquele, o que que teria acontecido se não tivesse o Cris ali? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Não, e com tanto significado, eu tenho um amigo muito querido que chama, quem é apaixonado por tênis tem isso com tênis, né? Ele chama o espaço de templo. Quando vocês entram no templo, Olha, que é a quadra, é um né? olhar. E eu fico pensando, foram muitas coisas. Tu trouxe toda uma história anterior sobre o tênis, né? Sobre o que significa pra ti, como é desafiador estar ali. Quanta coisa tu coloca no templo, Super. no campo, né? E aí acontece mais isso. Então, foi uma junção de muitas coisas. E por isso a pergunta, né? De que forma isso, o João de antes do infarto e o João de depois. Super. É, coisas importantes, né, que aconteceram depois que me geraram reflexão. Primeiro, eu no começo eu não acreditei que eu tinha infartado. Eu achei, acho que talvez um pouco pelo que eu tinha tomado, eu achei, não, os caras não sentiram direito o meu coração e acharam que eu tinha. Não, mas depois eu escutei toda a história, né? Depois eu entendo que eu fui pro hospital e botei 3 stents, então atrás dessa camiseta preta aqui dentro do meu corpo tem teve novidades, que são equipamentos, graças a Deus, profissionais, viva a ciência e a tecnologia, desenvolveram um negocinho muito sofisticado, que é uma molinha micro, que entra dentro da coronária e abre, expande para abrir espaço para o coração, para o sangue passar de novo. Ampliou a freeway. Ampliou a freeway de novo, desobstruiu. Daí eu fui descobrir que eu tinha coronárias obstruídas. E daí os porquês, né? Por quê? Questão genética, alimentação, da minha geração, no colégio a gente brinca hoje com os pais. Eu comia Mirabel, tomava Nescau, puro açúcar. Mirabel eram umas bolachinhas da nossa geração, tipo uns waffles, assim. Eu lembro. E E tu não tomava aquele suco que na casa da minha avó tinha muito, não era nem que suco, era de framboesa, como era o nome daquilo? Falei disso agora, esse final de semana teve um encontro de família, disso que tinha dilui na água, lembra? Aham, sim. Tinha uns que eu adorava que tinha um formato, olha como é que é, tinha um formato de granada, tinha outro que era um formato de um revólver que tu cortava a ponta de plástico É e tu literal, assim, tomava. ó, suicídio, né, de É. comida. Eu adorava brincar É. com arma de. Bom, mas algumas reflexões que acho legal trazer aqui também num sentido de a gente estar aqui conversando de nós, mas que pode tocar quem tá escutando, né? E que talvez atravesse outras pessoas. Primeiro, uma sensação de fragilidade. Então, sempre o meu olhar invalidante para mim. Eu não olhei e pensei, eu sou foda, eu sobrevivi ao infarto. E pela circunstância, eu pensei, putz, como eu sou frágil, eu tive um infarto. E os caras no WhatsApp, super solidários, João Guerreiro, Coração Valente. E eu não conseguia entender aquilo como guerreiro, cara. 46 anos eu infartei. Que fracasso, né? E daí o que me contaram que fez mais sentido é que, nitidamente, eles percebiam uma força minha para me manter vivo. E isso foi me fazer chorar. É. Uma, Sim, uma tu falou que tu vontade te de não lembrou morrer. na hora da tua filha, né? É. Então, assim, e isso eu aprendi também que tem algo que talvez a gente vai descobrir mais tarde, que é, por mais que, e eu não estou dizendo que quem não sobrevive não queria viver, não estou fazendo esse juízo, mas não basta só a reanimação, o desfibrilador, às vezes não basta. Pra você querer. Talvez precise querer.
talvez tenha algo espiritual aí que a gente um dia ou nunca descobrir, mas e daí nesse sentido fez mais sentido pra mim, porque realmente eu amo viver. Eu, eu quero estar vivo, eu queria estar vivo, que bom que eu fiz força. E isso me ajudou, inclusive. Uma outra coisa que eu tive. Tu te percebeu também, né? Eu tava pensando aqui, tinha escrito uma coisa sobre o que mudou dentro de ti, né? E que talvez não fosse visível por fora. E aí tu me trouxe assim, por baixo dessa camisa preta tem 3 estentes, né? E eu pensei, olha a primeira mudança invisível. Que as pessoas que conhecem o João não sabem o que tem embaixo da camisa dele, né? E que esses 3 estentes trazem toda uma história que aconteceu lá no templo, que aconteceu ligada a tanta coisa, né? E que te fez pensar na tua filha primeiro. E aí eu acho que vem nesses momentos realmente o que é real para nós, né? Duas coisas. Duas coisas que. Várias, assim, eu tive vários. Claro, deitado lá, muitas coisas passam na cabeça, eu sempre fui muito mental, reflexivo. E eu fiquei pensando. Pera aqui. E eu fiquei. Obrigada. E daí aconteceu uma Um coisa. café, por favor, gente. Que daí tem várias vozes. Que é. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de manifestações de carinho e amor que eu recebi. Eu sou aquela pessoa que sempre teve medo de fazer festa de aniversário e não ir ninguém. E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu carrego um pouco essa. E não quero que me fazer de coitadinho, mas eu acho que talvez muita gente tenha isso também, que é a coisa da invalidação, Da rejeição. da dúvida sobre o seu Tu não tá próprio, sozinho. Não. pelo seu próprio valor. E uma vez eu escutei, quem teve ou tem algum pensamento depressivo, um dos pensamentos é quem iria ao meu enterro? Que é essa coisa de precisar do amor do outro para se sentir valorizado, né? E eu brinco que eu tive meio que uma amostra grátis disso, porque não foi enterro, mas teve uma manifestação do que bom que tu tá vivo junto. Claro que tem uma voz, outra que diz assim, isso é a comoção, né? As pessoas ficam comovidas, mas às vezes não tem a ver contigo, tem a ver com a projeção do outro, que poderia estar naquele lugar. Foda-se de novo. Mas o fato é que eu fiquei muito impactado, muito sensibilizado, muito grato, que é outra palavra que ficou meio vulgarizada, mas que para mim é irmã gêmea da palavra amor, é gratidão. Eu vou te propor um viés também sobre isso que tu está dizendo, que não é como a gente estava discutindo, que não tem verdade, mas tem interpretações, né? Eu também venho dessa fonte, né? Bebi dessa água que é de não se sentir nunca o suficiente, né? Acho que a gente vem com essa. Acho que isso tem a ver também, não quero dizer que, mas acho que é geracional um pouco. E eu queria olhar para isso de uma forma diferente nesse caso, né? Porque quando eu estou escutando na tua história e não na minha, eu vejo que, na verdade, isso não é validação, mas isso tem muito a ver com o fato de tu enxergar que tu é parte de mais coisa, do todo. Quando a gente se preocupa com o amor do outro, em senti-lo, é porque a gente se sente parte do todo. Não é só porque a gente precisa da validação de fora. Mas eu acho que quando tu sente o amor do outro, tu te sente maior, tu te sente parte de uma coisa maior. Não acaba e começa na gente. Eu tenho muito essa fé, assim, de que não acaba e começa na gente as coisas. Nossa. Então, eu acho que pode ser muito isso, assim, porque às vezes parece assim, não, eu quero que a pessoa goste de mim ou me valide. Não, eu quero que ela esteja no meu mundo. Que talvez a gente esteja de novo invalidando o que a gente sente, né? Meio que num processo em looping. Lindo isso que tu traz, eu te agradeço enorme, porque que eu acredito no poder de entregar outras interpretações, né? Que é tão bom ver a história no outro. Mais fácil pra gente, né? É tão mais fácil pra gente olhar na tua, porque pra mim, às vezes, olhar na minha é mais difícil. Porque é um outro ponto de vista, né? Eu adoro frases, assim, que eu brinco de para-choque de caminhão. E tem uma que é um ponto de vista é a vista de um ponto. Muito bom. E a gente só consegue enxergar, se a gente enxerga só um ponto de vista, ele é 2D, né? A gente que tá aqui trabalhando, falando da H-mídia, de LEDs e o 3D, né? Trazendo um pouco para isso, assim, como é interessante quando a gente enxerga em outras dimensões. Porque se eu te falar, assim, uma história que eu conto do meu pai, o teu olhar é pensando no teu pai, não no meu. Então, tu traz o teu pai pra minha história.
porque senão eu tô falando só do meu. E aí eu tô colocando embaixo desse guarda-chuva paterno a única pessoa que eu conheço nisso, né? Então por isso a conversa ela é tão brilhante, né? Que eu acho que ela é tão, enfim, tão incrível. Eu quero te perguntar, coragem, a gente conversou sobre isso, core, né? Coragem vem do coração. Isso. E eu te pergunto, o que que significa coragem pra ti hoje? Com tudo que tu viveu, que eu acho que tem uma história aí, a gente não conseguiu entrar em tudo, eu acho que em alguns momentos a gente vai ir e voltar, tá? Porque eu acho importante, acho que tem uma história de vida incrível, tá, João? E eu não tô falando incrível porque ela é diferente nos acontecimentos, porque os acontecimentos, as vidas das pessoas têm muitas. A gente, cada vez que senta com uma pessoa aqui, tem uma história incrível para escutar. Mas talvez a forma como tu te propôs a viver lá no fundo intensamente. Tu não quis que nada passasse desapercebido na tua história. Tu te agarrou a cada coisa para entender o porquê, o sentido das coisas para te conhecer melhor e para sair daquele estado e estar sempre em transformação, né? Sempre buscando o melhor para ti, para como pessoa e autoconhecimento, enfim. Então é muito incrível o teu trajeto, né? Com o que tu te permitiu fazer nesse caminho. E aí me veio assim, o que que é coragem para ti hoje? Porque tu já teve algumas, mas aí tu teve essa vivência do infarto e aí colocou outras coisas novas na tua vida, tem outros trabalhos de conexão que vieram depois, né, de conexão para fora, que reverberaram no teu trabalho, na Paine, no que tu realiza hoje, mas que com certeza são do pós, né, do João Maduro, do João que veio, né, juntando coisas, juntando malas, se desfazendo de outras coisas. Então me fala de coragem, do core. Core. Quando tu me pergunta, quando tu traz isso pra mim, a primeira coisa que vem sobre coragem é coragem pra ser eu mesmo. Que desafio, né? É. Eu adoro uma história que atribuem ao Michelangelo, que é um artista renascentista, que esculpiu Davi, que é considerado uma das obras mais perfeitas, uma das esculturas mais perfeitas. E dizem que, independente se é verdade ou não, acho lindo, que perguntaram para ele como é que ele conseguiu esculpir uma pedra, algo tão perfeito como Davi. E ele respondeu, eu simplesmente tirei da pedra o que não era Davi. Eu acho isso Ai, gente, eu fantástico. tô toda arrepiada. É. Que legal, eu nunca ouvi isso. E eu acho que a gente Massa. nasce, e nisso, assim, daí a minha interpretação, né? A gente tá falando de interpretação de olhares, que não é melhor nem pior, mas a minha crença hoje é que a gente nasce Davi por circunstâncias ligadas a não entender, aos nossos pais que fazem o melhor, mas trazem uma carga cultural, ao entorno, a uma necessidade de segurança, então tem muito a ver com medos. A gente acaba colocando na Absorvendo gente o que camadas. não é Davi. Absorvendo essas camadas por cima. E vai virando uma pedra ou uma armadura. E a armadura nos protege, mas também impede de a gente ser tocado no core, no coração. E acho que em algum momento, alguns de nós podem entrar numa jornada que é de aprender a tirar da gente o que não é a gente. Então é a maneira que eu enxergo hoje. Então a primeira coisa que eu penso, coragem é tirar de mim o que não é mais, que nunca fui eu, mas que em algum momento foi importante eu Que botar em lindo. mim. Também me vem outra coisa que é eu ressignificar a interpretação da minha história e entender que sim, aquele menino tinha coragem. Aquele menino que se achava medroso tinha medo, mas também tinha coragem porque essas coisas não são antagônicas. Coragem para estar aqui, coragem para ter enfrentado várias coisas na minha vida com vergonha e tudo. Então sim, aquele menino que ainda está em um lugar da minha história e que eu carrego ele, é importante eu poder contar para ele que ele foi muito corajoso em vários aspectos. Isso não é passar pano. Isso é ser, inclusive, compassivo, que é uma palavra que na nossa sociedade às vezes é visto como complacência, como pegar leve, né? A gente via até há pouco tempo as carroças, como é que tu fazia um cavalo andar na carroça? Dando chicotada. A gente aprendeu meio que para aprender, para ser melhor, a gente precisa tomar chicotada. Precisa ser Assim, com muito sacrifício, né? sacrifício no sentido
desconstruído da palavra, porque sacrifício vem de sacro ofício, ofício sagrado. Mas a gente aprendeu sacrifício no sentido religioso de ter que ser doído. Eu trabalhei com calçado e até pouco tempo a mulher, para se sentir elegante, precisava doer o pé. Que era quase um código cultural de elegância. Sim, até hoje nos filmes a mulher chega da rua e ela tira o sapato e com dor, Quase uma como se heroína. tirando a armadura, como se tirando realmente Então coragem vem isso pra mim. Coragem pra me amar, coragem pra ficar sozinho, porque eu sempre tive muito medo da solidão. Quando eu tava te contando que eu tive muita manifestação de amor, eu tive uma espécie de epifania, sei lá, de insight, que foi, puxa vida, mas eu passei a vida toda buscando um amor do outro, e eu tô me dando conta que esse pote de amor já tá cheio, tá transbordando, então o que que... não é aqui. Não, daí o meu insight, pode ser meio... Não é o amor do outro que eu tô buscando. O outro não vai me dar o amor que me falta, que é o meu amor próprio. Não compensa, no sentido de, por mais amor que eu receba do outro, se eu não tiver amor próprio, não é o suficiente. É como se fossem dois potes que não se comunicam. Eu faço até uma analogia com a saúde, porque eu acho que tem uma coisa, eu acredito muito no psicossomático, tá? A somatização no corpo das nossas questões. E acho que tem algo aí, inclusive das doenças que a gente tem, ter relação com as dores emocionais. Como se cada dor emocional fosse uma frequência de energia que provoca adoecimentos que tem relação com essa frequência, como se fosse um código, né? Tipo, esse tipo de dor causa essas possíveis doenças. Enfim, pode ser uma loucura, mas tem vários estudos sobre isso, também não estou falando sozinho. O que é a diabetes? É o excesso de açúcar no sangue e a incapacidade, de novo, eu não sou médico, mas assim, tu produz insulina para quebrar esse açúcar, para esse açúcar entrar na célula. Se tem muito, tu não consegue quebrar e esse açúcar fica no sangue, solto. E isso é o problema do excesso de glicose. Nessa metáfora, é como se o açúcar fosse o amor do outro e a insulina fosse o amor próprio. Se tu fica buscando muito o amor do outro e tu não tem insulina para quebrar, não adianta. Então, assim, uma viagem minha, mas eu acho... Mas essa é a solidão no meio de tanta gente, né? Que se fala tanto que é isso. Na verdade, quando não tem um autoabastecimento daquilo que é outro pote, que não tem nada a ver com o pote que vem de fora, não é o que vem de fora, não adianta ser bajulado, não adianta ser amado, não adianta ser reconhecido quando falta dentro, né? Isso. Vocês me ofereceram café, eu disse que queria adoçante, depois... Primeiro não queria adoçante. Primeiro não queria porque, e eu falei do Aceitou. adulto, porque eu acho, de novo, num processo que as coisas se comunicam e sentido aceitar o amargo, é aceitar também que as coisas na vida às vezes não são doces e tá tudo bem. Essa necessidade extrema do o amor do outro, de que agradar o outro, para mim hoje eu vejo como excesso de açúcar. O amargo e o doce coexistem, né? Na verdade, o bem e o mal coexistem. Eles são lados diferentes da mesma coisa, né? Então, a gente poder atravessar um dia, e isso tem sido uma pauta frequente da minha terapia, poder atravessar um dia em que acontecem coisas boas e coisas ruins, e isso não faz o dia ser só bom ou só ruim, porque a gente vive no meio disso tudo, das correntes que a gente arrasta, e dos momentos de sol, do raio de sol que te atravessa, daquele momento gostoso que tu diz, nossa, que momento, que dia lindo, né? Então isso tudo tá no mesmo, coexiste. É difícil, né? Porque a gente, numa busca de sentido, quer definir se foi bom ou se foi ruim, Isso. né? Essa é a escravidão que eu falo daí. Daí começa a ficar... Mas o menino João veio lá de trás, que a gente tá falando aqui da coragem, ele veio lá de trás e o menino João conquistou a família, tem a Gabi, tem a Joaquim, a Joana, então o menino João foi bem corajoso, porque ele saiu da onde ele estava e ele caminhou até aqui, né? Esses tempos também... A gente não reconhece muito o nosso trajeto. E isso é um processo importante de olhar não só o que falta, né, que a gente costuma dizer copo meio vazio.
Porque também aprendi que olhar para o cheio não nos desenvolve, então tem que olhar o que falta. O que eu faço, o que eu preciso fazer para encher mais o copo, o que eu preciso fazer para evoluir profissionalmente. Se eu ficar olhando muito porque eu tenho, eu vou relaxar. Então, assim, vai chicote. Ou seja, e hoje, falando de novo de analogias, tem a doma, quem trabalha com cavalo, existia uma doma mais tradicional, que é mais agressiva, mais dolorida para o cavalo, e tem uma. Hoje se olha, e eu adoro isso, porque o cavalo, assim, o cara é um cavalo no sentido de ser grosseiro, de ser do. O cavalo é um dos bichos mais sensíveis que tem. Então, olha que paradoxo, né? Um cavalo, tu olha assim aquele porte, ele é pura sensibilidade. Eu tenho 1,88 m, não acho que eu sou um cavalo, mas eu olho para isso assim, eu fico pensando, tem algo aí, sabe? Essa sensibilidade que existe no cavalo, inclusive para ele andar junto, para tu entender, eu não sei como é que chama, equinoterapia, terapia relacionada aos cavalos exatamente por essa sensibilidade, quem tem TEA, muitas vezes trabalha esse tipo de terapia. Então, olha quanta coisa linda existe no mundo para a gente aprender, né? E eu sou encantado com isso. Deixa eu te perguntar, assim, vindo a trabalho das conexões, né, daquilo que tu te propôs na vida, tudo isso, e essa sensibilidade, João, que eu acho que falta em muitos ambientes, tá? A gente ainda está vivendo essa transição, como a gente falou, né? Eu acho que o excesso de sensibilidade também não é bom, porque a gente está falando aqui que o chicote é bom, a gente está dizendo que a disciplina para algumas coisas é boa, mas também a ausência desse ambiente, ele hoje não funciona mais, né? Não funciona mais nas organizações, não funciona mais numa relação qualquer de amizade, de relação com o filho, né? De maternal e paternal. Hoje eu vivo um pouco isso, porque eu sempre fui meio militar com as crianças e agora eu penso, nossa, eu preciso dosar muito, porque se eu não for dura, disciplinadora, mas não for amiga, não vai funcionar isso aqui. Eu preciso também ser um pouco igual, né? A gente tem que medir isso. Então, tudo isso eu acho que é mais um dos nossos desafios, de ser essa árvore que toca o céu, Isso. né? Mas assim, eu te pergunto, no mundo corporativo, tá? Tu acha que tem espaço para afeto? Como é que tu vê a sensibilidade hoje como uma fortaleza, que é a tua característica? Porque hoje eu tenho certeza que se em algum momento na vida a sensibilidade foi uma coisa que tu questionou e tu achou diferente e até pejorativa, hoje a tua sensibilidade é o que te faz tocar esse mundo que está na frente, né? E de que forma tu enxerga isso como fortaleza e tu vê espaço no mundo corporativo, né? Nos espaços de trabalho, para ser colocado como afeto, né? Como conexão. Então, as pessoas não se ligam por outra coisa, né? Já está comprovado cientificamente que as decisões e as conexões elas são através da emoção, né? Dos sentimentos. O resto vem depois, né? O pragmatismo vem na sequência. Super. Obrigado por fazer essa pergunta, primeiro. Acredito demais nisso. Na minha jornada do mundo corporativo, o que me tocou, e por isso eu abri uma outra carreira, porque muitas vezes, na maioria das vezes, não é sobre estratégia, não é sobre capacidade técnica, não é sobre capacidade de investimento. Também é isso, mas é muito sobre relação, é muito sobre o que a gente chama de soft skills, é muito sobre autoconhecimento. E é muito sobre equilíbrio de energias. Como eu olho hoje, tá? Falando dessa questão. Existe, inclusive, um conceito de liderança ambidestra, e eu relaciono isso com a energia masculina e feminina. Eu não acho que tem espaço para afeto, eu acho que ele é fundamental. Eu acho, inclusive, que não tem como não ter afeto. Negar que as coisas nos afetam é endurecer e fingir. E o autoconhecimento ajuda a isso. Os homens têm medo. Os homens são frágeis. Por que eu falo os homens? Porque ainda o mundo corporativo ele é muito dominado, as grandes lideranças, por homens. E homens que têm esses vieses, que têm algo muito positivo. Essa busca do empreender, do liderar, do ir em frente. Esse que atavicamente, assim, essa coisa do guerreiro que saía para buscar alimento, que saía enquanto as mulheres
protegiam a prole. Então, este lado, simbolicamente, que eu estou chamando de energia, porque não é só sobre gênero. Eu trabalhei com mulheres que tinham energia masculina muito maior que a minha. Então, assim, como é que as organizações equilibram esta energia? É isso que me importa falar hoje. Porque é E antes sobre tem que equilíbrio. reconhecer, né? Isso. E a mulher, mais de 70% dos consultórios de psicologia, psiquiatria, então a busca do autoconhecimento ainda é muito feminina. O espaço que eu trabalho autoconhecimento, um webinar, assim, geralmente é 4, 5 homens, a grande maioria mulheres. Ou psicólogas, ou RH. Então, tu olha, o RH geralmente mulheres, na área comercial geralmente homens. Então tem algo aí e tá tudo bem, não é sobre quantidade em cada área, mas é como é que a empresa está trabalhando essa energia, onde tem escuta, onde tem acolhimento desse afeto, onde tem autoconhecimento, onde o líder pode se vulnerabilizar, onde ele pode aprender a dizer eu não sei, porque o papel de um líder não é ter as respostas, assim como o papel do pai e de uma mãe não necessariamente é ter respostas. É se entender imperfeito e não esse super-herói, porque é muito escravizante, tem muita dor nas organizações, tem muito sofrimento. Por quê? Porque as conversas não acontecem, porque tem muita armadura. Tu vai no ambiente corporativo, é muito competitivo muitas vezes e tem falta de algo que para mim é fundamental nas relações, que é confiança. Como é que eu nutro a confiança para eu poder entrar numa reunião sem armadura? Ah, João, isso é uma utopia. Pode ser uma utopia, mas vamos falar mais sobre isso. Poderia ser um objetivo. As organizações, na minha visão, elas precisam olhar para isso, sem perder, não é ou, é e. É. Como é que eu equilibro o guerreiro e o cuidador? Ou a guerreira e a cuidadora? E Como esse é- hoje é muito do teu trabalho. E esse é muito do meu trabalho, considerando essa sensibilidade que eu tenho muito à mão, a energia do cuidador. Mas reconheço a importância e também tenho a energia do guerreiro, porque, verdade seja dita, hoje olhando a minha vida, a minha histórica, eu fui um guerreiro. Eu sou um sobrevivente da minha história. Tem histórias muito piores que a minha. Olha o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, as comunidades, é tudo muito dramático. O que a gente está vendo nas guerras fora, tem uma imagem de um menino carregando o seu irmão mais novo, que correu pelo mundo todo no meio de uma guerra, acho que lá em Gaza, não me lembro. É muito dolorido. Eu olho para aquilo e vocês, cara, minha vida foi uma Disneylândia perto daquilo. Sabe que no que tange histórias, eu não gosto de. Tem uma palavra para isso, mas eu tô com névoa, tá? Eu tô vivendo aquele momento da névoa. Não gosto de generalizar, assim, Sim. tem uma palavra para isso, eu esqueci, tá? Mas é quando a gente coloca nessa perspectiva de que tem coisa pior, coisa melhor, né? No que tange história humana, eu gosto muito de personalizar, porque eu acho que a dor para ti nunca é igual a dor para o outro, né? Então, eu acho que todas as Não é nossas comparável. histórias são exigentes para todos nós, e a gente, cada um vem com um ferramental que nos permite desbravar aquilo de uma forma melhor ou não. Às vezes ela é pior do que o menino de Gaza, porque o cara às vezes tem lá na mochila dele mais ferramentas do que a gente para viver uma coisa mais simples, né? Uma coisa menos exigente. Então, O meu menino tá te agradecendo por dizer isso. olha aqui, eu sabia que isso ia acontecer, tá? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu me emocionei várias vezes conversando contigo hoje. Eu sabia que ia acontecer a história do relógio e eu não posso, João, não te perguntar duas coisas porque eu não conseguiria dormir depois, tá? Em função dos meus Joana e Joaquim também. Que eu queria te perguntar com relação às crianças, assim, antes da gente terminar, porque Joana e Joaquim, eles são, de certa forma, são o Joãozinho, Joaninha, Joaquinzinho, né? E eu fico pensando, dentro do teu mundo desse que tu te propõe a olhar bem e não perder nada, de que forma tu entende, tu quer ser visto e tu quer colaborar com a jornada do Joaquim e da Joana, que são o Joãozinho lá atrás, porque eles estão caminhando para cá, para onde a gente está, né? E tu é o pai agora. Nossa, isso daria um outro podcast. Eu vou
Eu juro que a gente já vai terminar. Eu prometo que eu vou tentar. A gente vai fazer outro. Nós vamos fazer outro. Nós vamos ter que fazer outro. Eu prometo que eu vou ser bem resumido, tentar ser bem resumido, Ju. Assim, esse é um tema super importante, porque eu julgo que talvez o papel mais importante que eu tenho na minha vida hoje e que eu tenho que tomar alguns cuidados é como pai. Me importa muito isso. Me importa muito isso. Eu me identifico muito com a Joana em vários aspectos e o Joaquim é um grande presente, ele nasceu depois do infarto. E então ele um dia vai precisar ou poder agradecer ao Cris e todos os outros médicos que tiveram lá e outras pessoas que de alguma forma ajudaram, porque se ele tá aqui no mundo hoje é porque o pai dele sobreviveu graças também a essas pessoas. E eu sou o filho mais novo de um casal, né? Minha irmã Leonor e eu, assim como a Joana e o Joaquim. E eu tô aprendendo muito com o Joaquim, porque eu me enxergo no Joaquim. Acho que como pai a gente tem que cuidar para ter consciência e os olhos abertos para não se projetar nos filhos. Os filhos não são a gente, eles são eles mesmos. Eu tenho uma sombra que é um tipo de controle bem específico. Então, querer controlar o que vai acontecer, controlar que eles não sofram, controlar que eles não passem pelo que eu passei, mas eles são eles. É outra história, né? Ontem, de noite, a minha esposa estava discutindo com a minha filha, 14 anos, e assim, e eu fico tentando, às vezes, mediar essa conversa, me incomodo, empatizo com a Joana, acho que algumas coisas podiam ser faladas diferente, mas eu mesmo, às vezes, falo coisas que não são legais, então, assim, aprender que eu sou imperfeito, que uma outra coisa, solta, confia, entrega, deixa que a vida vai dar conta, né? Olhar para mim com um olho mais admirado, tipo aquele menino que passou por tantas coisas, está aqui hoje falando contigo e pode se sentir orgulhoso de onde chegou. Não é uma briga, não é uma palavra mais dura da minha esposa, não é uma frustração do meu filho que vai comprometer. Depois eles façam terapia também, vão aprender. Então, assim, porque às vezes até na tentativa de querer ser isso, ou de não que eles não sofram o que eu sofri, pode tirar deles outra oportunidade. Então, quem sou eu? Então, o meu desafio, para terminar aqui, como pai, é, de novo, esse equilíbrio, esse balanço entre não ser negligente na questão emocional, mas também não ser controlador. Então, é isso que eu te diria. Se coragem vem do coração, última pergunta, porque eu não poderia não terminar com o coração, dada as circunstâncias, né? E que coração, tua história mexe com o meu coração, então, se coragem vem do coração, o que o teu coração tem de te pedido de corajoso hoje? Uau. Acreditar mais em mim. Acreditar mais em mim. Tu teres vindo aqui hoje é um grande começo, né? Porque hoje nós estamos expostos. Então isso já é uma grande coisa. Obrigado. Já é uma fé. Obrigada. Obrigado. Eu quero agradecer hoje, citar o apoio, que sim, eu tô conseguindo, já consegui um apoio muito querido do time da família Deva Cavana para me arrumar, porque o primeiro dia eu vim assim, praticamente saída dessa chuva. E eles fizeram esse carinho, assim, estão participando com a gente aqui no apoio do Hora H. Então, agradecer a família da Eva e agradecer a tua vinda, que, assim, foi um daqueles momentos que fazem com que o trabalho, os projetos que a gente idealiza nos devolvam, nos presenteiem com o mesmo amor, com a mesma dedicação que a gente coloca quando a gente sonha. Então, hoje, João, tirei os pés da terra e voei. Boa. Contigo, muito obrigada. Tá aqui, agradeço. bem emocionado. Obrigado. Tá, beijo. Obrigada, gente. Beijo.